O Alexandre vai contar um pouquinho dos planos vascaínos para 2019. Obrigado pela tua presença, Alexandre. Obrigado. O torcedor do Vasco pode esperar um 2019 melhor do que foi o 2018? Não, com certeza era, até porque 2018 foi um ano de muito sofrimento, né? De muita luta. Isso foi dito desde o começo da gestão, que seria um ano de reorganização da parte administrativa e financeira do clube. Em que pese eu achar que o time, o elenco, não precisava ter passado por esse sofrimento até a última rodada. Acho que o futebol tem alguns fatores que às vezes fogem um pouco do controle, né? Um pouquinho de falta de sorte, numa bola ou outra, andando tomando alguns gols no finalzinho do jogo. Tivemos problema com lesões que não tem como você controlar, né? Muita fratura, tivemos muita fratura no ano de 2018. O departamento médico do Vasco trabalhou muito mesmo. Então a gente entende que, começando o trabalho no início do ano, nós vamos ter condição de fazer um 2019 bem mais tranquilo do que foi 2018. Muitos vascaínos me perguntam, assim, quando souberam que você vinha aqui, por que a opção de continuar com o Alberto Valentim? Cara, o Alberto é um treinador que demonstrou no dia a dia de trabalho muita condição de dirigir um clube do tamanho do Vasco. É um treinador que se entrega muito ao trabalho, ele tem uma comissão técnica muito competente, o dia a dia do trabalho é muito bom e mesmo que a gente tenha tido vários problemas de lesões, alguns problemas políticos, alguns problemas de muita pressão naquele momento, que acabaram, querendo ou não, chegando até o centro de treinamento, o Alberto teve condição de levar esse grupo muito bem. Né? E chegamos no final, como eu digo, não precisava ter chegado na última rodada, mas tivemos alguns contratempos aí, de perder pontos importantes no finalzinho do jogo. Então é aquilo, o futebol é resultado, todo mundo fala isso, né? Mas a gente tem que avaliar o trabalho. E a avaliação do trabalho dele foi muito positiva. Que é a função de vocês, que inclusive. Que é a função da gente. Entendemos o torcedor querer desaguar todo um sofrimento em uma ou outra pessoa, mas a gente tem que ser profissional nessa hora, analisar de cabeça fria. E o presidente Alexandre Campelo, com a diretoria, entendeu que deveria ser dado uma chance do Alberto começar o trabalho no começo do ano, desde o começo do ano. Agora vamos bem, estilo ping-pong. Por que o Bruno César? Porque a gente entende que precisava de um jogador com essas características de pifar, vamos dizer assim, de colocar os atacantes em condições de gol. Né? O Bruno tem essa característica, é um jogador que tem um número de assistências muito elevado e pela condição que a gente tem dos nossos atletas. Por exemplo, o Max é um jogador que faz um pivô muito bem. Qual que é uma das principais características do Bruno? Chuta? Ele chuta muito bem de fora da área. Então, é um jogador que a gente entende que pode casar muito com o Max, com o Thiago Galhardo, O Thiago Galhardo já tem uma característica evoluiu bastante esse ano. Muito. Amadureceu muito pessoalmente também, conversamos muito com ele. O Thiago é um jogador que tem uma característica mais de arrastar, vamos dizer assim. O Bruno não. É um jogador mais do toque refinado, de fazer uma tabela e de finalização. 30 anos, com uma saúde muito boa, né? Nós acompanhamos muito. É isso, a gente está sendo muito criterioso nessas contratações, porque a gente não tem muito... Não pode errar, né? Então, a questão do Bruno César, ela havia surgido no meio do ano, né? Até antes da minha chegada, não evoluiu. E desde então a gente vem conversando, vem monitorando o Bruno, e ao final do ano agora conseguimos chegar em um acordo com ele. Então, a gente tem sido bastante criterioso e entendemos que o Bruno... pode render aqui tudo que ele não rendeu na última passagem. Ele disse isso para mim, entendeu? Eu quero voltar para o Brasil, eu quero voltar para o Vasco, porque eu quero jogar. Quando o jogador quer, já ajuda muito, né? Sim. E ele está querendo, ele está bem, está com um filhinho novo, cabeça tranquila e vai ser muito útil ao Vasco. Então, nas laterais, Raul Cáceres e Danilo Barcelos. Como vocês chegaram ao nome do Cáceres e do Danilo? O Cáceres é um jogador que a gente acompanha há muito tempo, né? Todos nós que estamos no futebol, é um jogador que nas últimas 5 temporadas, aí, mais de 90% dos jogos do Cerro ele jogou, é um jogador que tem muita força, é um jogador que tem características interessantes para a posição, ele tem uma primeira bola aérea muito boa, ele tem força para fazer a saída e volta e é um jogador eficiente na linha de 4, né? Na marcação. E foi uma negociação... Demorou, né? Não, mas demorou, Eric, pelo seguinte, nós nunca escondemos para ninguém que a gente tem que ser criativo. O Vasco não tem dinheiro para chegar lá e comprar direitos. Por que demora? Porque se você tem o dinheiro para chegar lá e comprar, não demora. Né? Você vai lá, compra e traz. Como diz o ditado, com dinheiro é mole, quero ver duro, né? Pois é. Então, às vezes, a negociação arrasta. Por que a do Bruno demorou? Por causa disso. Né? Nós tivemos que ser criativos, tivemos que conversar com o Sporting bastante para conseguir a liberação. E às vezes demora um pouco mais. Então o Cáceres é um jogador que eu tenho certeza que vai suprir essa deficiência que a gente teve aí na lateral direita.
Ainda estamos negociando com um outro jogador para a posição, né? Possivelmente virar o outro lateral direito, para a gente cumprir ali essa posição. O Danilo é um jogador que eu particularmente conheço muito bem, né? Originário do América Mineiro. O Danilo é um jogador que teve muito destaque no América e foi comprado pelo Atlético Mineiro. Ele tem uma característica que eu gosto muito, que ele faz as duas funções. Versátil, né? Na primeira e na segunda linha. Então, chuta muito forte também, muito forte, né? É uma coisa que a gente quer melhorar para 2019, a bola parada, né? A gente não tomou nenhum gol de falta esse ano, né? De bola parada, mas também não fizemos, entendeu? Então, é uma coisa que nós precisamos melhorar. E decide, então, né? Decide. Então, com o Danilo, com o Bruno, com o próprio Pikachu, a gente tem certeza que a gente vai ter uma bola parada bem mais qualificada. Agora, Alexandre, o De Sábato está indo para o futebol japonês. O Johnny Lucas, revelação do Paraná, vai ser o substituto dele? O De Sábato tem um acordo bem avançado. Cerezo Osaka, né? O Cerezo Osaka ainda não está finalizado. Realmente houve interesse do Cerezo. Eles fizeram uma proposta direta para o jogador, foi uma proposta boa para o jogador. Obviamente o Vasco rechaçou liberar o jogador e aí o Cerezo fez uma proposta para o Vasco que passou a fazer sentido e o Vasco avalia a possibilidade de concluir a negociação. Johnny Lucas não será substituto do De Sábato, até porque são características bem diferentes, né? Johnny Lucas é um jogador de mais movimentação, de mais dinâmica, que faz mais funções. O Paraná quer vender o jogador para fora do país, essa é a prioridade do Paraná, e a gente está monitorando esse assunto. Caso essa venda não ocorra... A janela na Europa abre em janeiro, né? Abre, mas as negociações já começam bem antes, mas caso isso não ocorra, é um jogador que sim a gente monitora. Agora o Bruno Gilfrida, Alexandre, repórter do Globoesporte.com, que cobre o dia a dia do Vasco, tem uma pergunta para você, vamos ver. Fala Alexandre, Eric. Pergunta que talvez quase todos os vascaínos queiram fazer é sobre goleiro, né? O Martin Silva saiu. O Vasco pretende contratar algum goleiro para fazer companhia ao Fernando Miguel? Está te perguntando sobre goleiro. Vai contratar? A gente conversava rapidamente aqui antes do programa, né? A questão de goleiro é o seguinte, o Fernando Miguel, sem dúvida nenhuma, quando foi chamado, teve uma participação muito boa. É hoje o titular, inegavelmente, do Vasco da Gama. A gente tem que trazer um goleiro que venha para brigar por essa posição, se a gente achar que assim entendemos, né? Tivemos uma conversa preliminar com o Acácio e com o Danilo, né? Que são os dois preparadores de goleiro. O Danilo é o preparador principal, o Acácio, que antes estava na categoria de base como coordenador, agora passa a fazer parte da categoria principal. E a avaliação inicial é que a gente deu uma oportunidade para os goleiros que a gente tem na base. A gente tem o Jordi, a gente tem o Alexander, que foi muito bem na Sub-20, a gente tem o João Pedro, tem o Lucão, goleiro de seleção brasileira Sub-17. Então, nesse momento em que pese muitos nomes terem sido especulados, o momento ainda é de análise. Alexandre, queria demais agradecer a tua presença aqui na Central do Mercado.